então, convido a nossa próxima coordenadora, também muito próxima aqui do Instituto Langage, que é a Ludmila Tavares, né? Então, Ludmila, seu microfone está aberto, você pode fazer essa função aí de coordenar a próxima mesa. Agradeço você ter aceitado o convite nesse horário preciso, né? Muito obrigada e te passo a palavra. Eu que agradeço, bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é sempre um prazer enorme poder estar aqui com vocês do Instituto Langage, né? E estar na função de coordenar essa mesa em específico me traz muita alegria. Essa mesa, ela, na minha opinião, vou dar um nome a ela, Érica, pensando em nomes, ela vem contar aí de um bebê deste século, né? De um bebê do século XXI. Legal. É, e a gente vai ter, então, 4 trabalhos, né? De tábula rasa a sujeito, a evolução do olhar sobre o bebê na psicanálise, preocupações materna primária à luz do século XXI, quando o bebê se torna, não, quando o feto se torna bebê, e, por fim, concepções e saberes sobre o lugar do bebê no candomblé. Então, para começar a nossa mesa, eu vou chamar as autoras do trabalho de Tábula Rasa a Sujeito, a evolução do olhar sobre o bebê na psicanálise. E esse trabalho foi construído aqui em grupo, né? Tem a Ellen Carioca, que é psicóloga, psicanalista em formação, mestre em qualidade da assistência à saúde da mulher pela ESCS do Distrito Federal, é membro da formação permanente do Instituto Langage, membro da Associação Lacoste de Bebês. Tem também, compondo esse trabalho, a Ana Clébia de Araújo, que é psicóloga, psicanalista, psicanalista em formação, especialista em clínica infantil, psicóloga perinatal e parental, tem residência em saúde da família, é membro da formação permanente do Instituto Langage, na clínica com bebês e seus pais, e membro também da Associação Lacoste de Bebês. Aristela Barcelos de Andrades, que também é psicóloga pela Universidade Franciscana de Santa Maria, é psicanalista, especialista em clínica infantil e escutas da infância pela UFN, membro da Associação Lacoste de Bebês e membro da formação permanente em psicanálise do Instituto Langage. Kátia Reis, que já apresentou um primeiro trabalho aqui, pediatra, psicanalista, especialista em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê, membro da formação permanente do Instituto Langage, membro da Associação Lacoste de Bebês, e a Mônica Oliveira, que é pedagoga, graduanda em psicologia pelo Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, Minas Gerais, membro da formação permanente do Instituto Langage. Então, meninas, a palavra é com vocês, vocês têm 20 minutos para nos presentear com este texto. Mônica? Estão me ouvindo? Sim. Sim, bom dia. Então, agora sim. Então, o que significa o bebê ser ou tornar-se sujeito na psicanálise? Só um minutinho. As discussões relativas à constituição do sujeito datam da primeira metade do século XX. Os teóricos apresentavam a criança constituindo-se praticamente do mesmo modo, tanto do ponto de vista do desenvolvimento neuromotor quanto psíquico, considerando uma ordem cronológica de estrutura e desenvolvimento, vistos como semelhantes e universais. Ao longo das últimas décadas, testemunhamos mudanças de olhar significativas sobre o bebê, e é sobre esse percurso histórico que se trata este trabalho, destacando alguns autores dentro da psicanálise e outras áreas do saber que foram importantes nessa construção. Em 1909, Freud, no caso do pequeno Hans,
abre a possibilidade de uma análise com crianças. Embora a análise deste caso tenha sido mediada pelo pai do menino, é a partir dela que Freud elabora alguns dos seus conceitos psicanalíticos mais fundamentais, como o complexo de Édipo, a castração e as fantasias sexuais na infância. Ele pretendia, na época, poder comprovar a teoria que havia desenvolvido na obra Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde defende que, por meio dos cuidados e do desejo materno, a criança seria introduzida no campo da sexualidade, através desse contato com a mãe, ou Nebenmensch, e o corpo do bebê seria então erogeneizado. Freud utilizou a amamentação do bebê para exemplificar a mudança do conceito de instinto por pulsão. Se, em termos instintivos, a sucção do peito tem por finalidade a alimentação, a pulsão, apesar de se apoiar nessa função nutritiva, dela se afasta, na medida em que visa o prazer que foi experimentado pela excitação dos lábios e da língua, no contato com o peito no momento da primeira mamada. A partir daí, Freud discorre sobre o desenvolvimento ou constituição psíquica do bebê, passando primordialmente pelos cuidados do outro, ficando claro que o destaque é dado à figura de quem cuida, uma vez que a falha do cuidado pode representar a falha constitutiva desse bebê. Hermine Hugh Helmut é considerada a primeira psicanalista de criança e teve grande apoio de Freud em seu trabalho. Através de seu método, a interpretação do material inconsciente combinava-se com a influência pedagógica direta. Hugh Helmut desaprovava a ideia de analisar crianças muito pequenas, crianças que ainda não haviam passado pelo complexo de Édipo, pois acreditava que nesses casos a análise, em razão de seu poder de mobilizar o recalque e ao fortalecer as tendências impulsivas da criança, poderia prejudicá-la. Da mesma forma, afirmava que o analista deveria se contentar em obter êxitos apenas parciais e de contar também com recaídas, ou seja, para Hermine, os bebês e crianças pequenas não poderiam se beneficiar desse trabalho. Anna Freud recebeu influências diretas de Hermine Hugh Helmut e seguiu com este mesmo pensamento pedagógico nas análises das crianças. Para ela, haveria impossibilidade de estabelecer uma relação puramente analítica com crianças, em função de sua imaturidade e dependência do meio ambiente. Ela também associava medidas pedagógicas aos meios analíticos e achava que a criança não conseguia associar livremente como o adulto. E não havendo uma colaboração dos pais com o analista, melhor seria afastar a criança dos pais temporariamente e colocá-la numa instituição onde pudesse ser analisada. Se o tratamento psicanalítico com adultos visava a suspensão do recalque, ela acreditava que a análise com crianças não se dava da mesma maneira, pois se as tendências pulsionais fossem liberadas do recalque, a criança buscaria sua satisfação imediata. Portanto, cabia ao analista uma ação educativa. Por outro lado, Melanie Klein apareceu como grande opositora de Anna Freud e fundou a técnica da análise pela atividade lúdica com crianças. Afirmou que, pelas brincadeiras, elas trazem de modo simbólico suas fantasias, seus desejos e suas experiências vividas. Ela estruturava o brincar da criança de acordo com o saber prévio da analista, segundo sua técnica interpretativa. Na concepção de Klein, o bebê participa da construção subjetiva da realidade, constituindo a realidade interna e externa com base em suas fantasias inconscientes. É importante ressaltar que a ênfase de Melanie Klein recai sobre o mundo interno do bebê, que vai se constituindo desde o nascimento. Dessa forma, ela antecipa as formulações sobre o complexo de Édipo, tal como haviam sido pensadas por Freud, em favor de uma estrutura anterior e muito mais determinante, a do vínculo que une a mãe ao filho. Donald Winnicott elaborou seus principais conceitos teóricos baseados na sua experiência clínica. Enfatizou os fenômenos de estruturação interna da subjetividade e ressaltou a dependência do sujeito em relação ao ambiente. Para ele, o lugar do analista deverá ser similar à situação em que a mãe exerce uma função de holding, ou seja, de continente para as necessidades de seu paciente. O analista deverá permitir o estabelecimento de uma relação íntima e compartilhada entre os dois psiquismos, dependendo do nível de estruturação psíquica do sujeito.
O Winnicott vê que na relação da dia de mãe e bebê, a mãe passa por um processo de identificação com seu bebê e este apresenta uma dependência absoluta dessa mãe até alcançar a autonomia. Essa construção acerca da análise com crianças possibilitou que outros teóricos pensassem a constituição do sujeito. Jacques Lacan, apesar de não ter analisado crianças, com sua teoria, construiu um arcabouço teórico para pensar essa constituição. Segundo Costa, 2010, na teoria de Lacan, o infans vem ocupar um lugar marcado pelo desejo do outro, lugar daquilo que completa a mãe em seu desejo narcísico. Portanto, o bebê aliena-se na imagem de um outro e sua demanda torna-se a de ser desejado por ele, estabelecendo uma relação imaginária com este outro. A entrada de um terceiro irá destituir esse lugar imaginário de objeto, onde a criança é o falo da mãe, entre aspas, permitindo ao infans sair desse lugar mortífero, de ser o desejo do desejo da mãe, para se constituir como sujeito desejante. Este terceiro, que entra na relação, que pode ser o pai, irá exercer uma função essencialmente simbólica. Ele nomeia e, por esse ato, encarna a lei. Logo, para Lacan, a função paterna é o exercício de uma nomeação que permite à criança adquirir sua identidade. Na clínica, o psicanalista entende o sintoma da criança como uma resposta ao que existe de sintomático na estrutura familiar. O próprio termo infans, referindo-se a alguém que não fala, torna-se impossível ver ali qualquer produção à qual possa ser atribuído um valor de intenção, colocando o bebê à espera de ser suposto por um outro para que venha se constituir. Segundo Terezinha Costa, em sua obra Psicanálise com Crianças, de 2010, Françoise Dolto esteve próxima de Lacan durante muito tempo e foi considerada inovadora com relação à psicanálise infantil, dando ênfase à escuta do inconsciente e aos traumas genealógicos. Embora atribuísse ao feto a vida e desejo próprios, o que realmente era um ato inovador, afirmava que é a relação com o outro que o humaniza. Doutor afirma que sem a fala do outro, as percepções da criança cruzam-se apenas com seu próprio corpo. Para ela, o trabalho consiste em compreender como está a relação mãe-filho e pai-filho. Segundo essa psicanalista, não existe idade mínima para iniciar uma análise e atender crianças muito pequenas e até mesmo bebês. Nesses casos, escutava a mãe contar a história do bebê na sua presença e dirigia-lhe a palavra reconhecendo-o como sujeito, como um ser em devir. Segundo Escudeiro, 2013, Maud Manoni, em seu trabalho clínico, ressalta a importância da experiência da escuta do sintoma e do seu sentido, valorizando o sujeito e não sua doença ou desordem. A subversão representada pelas suas ideias está exatamente em sua proposta de estender o conceito psicanalítico de sujeito às crianças e loucos, para que as condições de surgimento do sujeito, sua antecipação por parte de um outro desejante, encontrem-se presentes. Nota-se que, mesmo desenvolvendo um importante trabalho com os pequenos, assim como Françoise Dolto, o bebê ainda é visto como alguém que precisa ser antecipado pelo outro para se constituir. Esses foram os principais psicanalistas do século passado que se ocuparam em formular teorias com um olhar mais direcionado sobre a infância e que marcaram profundamente o pensamento psicanalítico naquilo que tange a constituição psíquica do bebê e suas formas de tratamento. O avanço da ciência e das tecnologias tem lançado luz ao olhar sobre o bebê, atribuindo-lhe saberes antes não vislumbrados, e nesse sentido, os psicanalistas contemporâneos vêm avançando com sua teoria em consonância com as pesquisas mais recentes sobre as competências do bebê e suas formas multimodais no estabelecimento de relações com o outro e com o mundo. Portanto, avançar do ponto onde o bebê foi produzido na fantasia de seus pais e de suas falhas de cuidado, e passar a olhar para o bebê de uma outra forma, considerando que ele exerce uma constituição ativa como sujeito, desde seu nascimento, ainda é um desafio.
Nesse sentido, apresentam-se como exemplos Marie-Christine Lasnik, que fala sobre o trabalho de reanimação psíquica em casos de risco para autismo e que considera o bebê um sujeito a ser escutado com sua linguagem, reconhecendo como protagonista da sua história, implicado na criação de sua relação com o outro. Foi a primeira a utilizar a leitura de Lacan sobre o conceito de pulsão para orientar a clínica com bebês, através da leitura dos 3 tempos do circuito pulsional, permitindo ver na produção dos pequenos sua constituição psíquica. Lasnik, 2021. Da mesma forma, utiliza a ideia de trança ao invés do nó Borromeu para explicar, fundamentada na teoria lacaniana, a distinção do autismo e psicose na infância, dando um salto no entendimento psicanalítico sobre a constituição do sujeito. Alfredo Jerusalinski entende que o desenvolvimento do bebê humano não opera por simples automatismo biológico, que os estímulos externos não são o motor de seu desenvolvimento. Seu corpo se organiza pelas marcas simbólicas que o afetam e o que marca o ritmo do desenvolvimento é o desejo do grande outro que opera sobre a criança através de seu discurso. Jerusalinski, 2018. Uma importante contribuição deste autor é dar um lugar de destaque ao trabalho interdisciplinar, alegando que, mesmo que no início se faça uma justaposição multidisciplinar, ele alega que abre aspas, a persistência e o respeito pelo verdadeiro protagonista desse trabalho, a criança, provocam convergências nas quais as práticas se influenciam reciprocamente, fecha aspas. Caracterizando então este trabalho como interdisciplinar, dando lugar a outras áreas e não só a psicanálise, nessa construção dos saberes sobre o bebê. Miriam Seger pensa o bebê em seu trabalho na maternidade, mostrando sua importância e este que deve sempre estar em primeiro plano, reconhecendo o bebê como um sujeito em sua singularidade antes e após o nascimento. Antes do nascimento, o bebê é falado e desejado, já tendo uma história anterior, numa perspectiva transgeracional, e estabelece diversas relações com seu entorno. Nas palavras de Seger, em seu texto O Bebê Excluído da Fala, pode-se identificar como condição necessária para escutar um bebê, aceitar, receber e aprender com ele, em particular sobre o inconsciente. Seger, 2013. Esse avanço na compreensão sobre o bebê está sendo possível devido às tecnologias de pesquisa e ao interesse em unir os novos conhecimentos à clínica. Para atualizar essa forma de enxergar o bebê, contamos com pesquisas como a de Marie-Claire Busnel, 2013, 2010, sobre a sensorialidade fetal. A imagem de ultrassonografia, uma tecnologia que possibilitou a pesquisa sobre o feto, por exemplo, possibilitou que Busnel comprovasse que os bebês escutam desde a 26ª semana de gestação, levando-a a teorizar sobre a memória mnêmica da vida intraútero. Outra pesquisa que promove uma mudança de olhar sobre o bebê foi desenvolvida pelos pesquisadores Emes Nagy e Peter Molnár, publicada no livro O Bebê e as Palavras. Uma visão transdisciplinar sobre o bebê. Essa pesquisa foi realizada com 45 recém-nascidos, poucas horas após seu nascimento, e através dela puderam afirmar que a imitação, abre aspas, tem uma função interpessoal desde o nascimento, comprovando que o bebê, já nas primeiras horas de vida, é capaz não só de imitar, mas de provocar, de iniciar a interação com o outro de forma intencional, mostrando-se ativo e interessado em estabelecer uma relação com esse outro, para além da necessidade. Sendo essa mais uma mostra da intencionalidade e interação do bebê desde muito cedo. Colin Trevarthen afirmou em sua obra O Bebê, Nosso Professor, abre aspas, o bebê é uma criatura inventiva, criador de sentidos de interação com os outros, através de gestos, de expressões faciais, às vezes pela voz, mesmo se ele ainda não fala a língua, fecha aspas. Trevarthen, 2019. Na visão deste pesquisador, devemos tomar o bebê como aliado, como um ser que já mostra suas motivações nas trocas comunicativas. Com quem se ocupa dele desde o início da vida. Trevarthen cita ainda um outro estudioso que nos anos 60 já apresentava a ideia do bebê como um ser ativo.
Ele diz que Brazelton, pediatra americano, já naquela época, considerava o bebê como uma pessoa desde o nascimento, afirmando em um livro publicado em 1979 que, abre aspas, o velho modelo de pensamento do recém-nascido, impotente e pronto a ser moldado pelo ambiente, nos impediu de ver seu poder comunicante na interação precoce mãe-pai recém-nascido. Ver o recém-nascido como caótico ou insensível nos permitiu agir sobre ele e não com ele. Fecha aspas, Brazelton, 1979. Interessante pensar que na década de 60 já havia profissionais falando desse protagonismo do bebê, mas levou um tempo até que os psicanalistas percebessem essas capacidades e assimilassem ao trabalho teórico e clínico. Marie Couvert nos questiona em seu livro A Clínica Pulsional do Bebê. O que fazemos quando trabalhamos com os bebês? Nos convocando a pensar o trabalho clínico na análise com a criança pequena. Couvert coloca que, ao identificar o traço que anima o bebê, consequentemente, isso o tornará único. Em sua clínica, nomeada por ela como a dos encontros perdidos entre os bebês e suas mães, ela traz o quão é necessário haver um espaço de reconhecimento das produções e criações do bebê, dando a ele um lugar de sujeito. Sendo assim, o que direciona esse trabalho com o bebê, essa aposta no sujeito, é a inscrição e instalação no circuito pulsional, Couvert 2020, para então poder haver a construção da realidade subjetiva do bebê, dessa forma, decifrá-lo. Nas palavras dela, trata-se, portanto, de trabalhar com um sujeito nascido recentemente, e não um sujeito a vir a ser, Couvert 2020, colocando então o bebê em uma outra posição. Dessa forma, pode-se observar que há uma grande mudança, uma transformação do olhar sobre o bebê, de quando falamos com ele e reconhecemos nas suas produções uma resposta, diferentemente de somente supormos o que o bebê deseja, pensa ou expressa. O bebê está ali, comunicando-se conosco o tempo todo. Todavia, como está o nosso olhar em relação a ele? Alessandra Piontelli, 1995, faz uma reflexão sobre esse assunto e diz que, abre aspas, um dos debates mais intensos dentro do meio psicanalítico está em torno do nascimento psíquico do bebê, sua capacidade para viver mental e emocionalmente no mundo externo, uma vez fora dos estreitos limites do ventre materno. Fecha aspas. Mostrando que esse é um assunto que desperta grande interesse dos psicanalistas, que se ocupam da primeira infância, mas que ainda está longe de um consenso, deixando espaço aberto para a pesquisa e para o avanço da teoria psicanalítica. Érica Parlato Oliveira vem se dedicando há anos ao estudo e pesquisa sobre o bebê. Partindo de todo esse conhecimento produzido anteriormente, concilia experiência clínica com pesquisa para tecer sua teoria em torno de um bebê sujeito. Ela nos apresenta em seu livro, Saberes do Bebê, o surpreendente bebê que nos fala. Em sua teoria, dá lugar aos saberes dos bebês proporcionadas por sua própria constituição psíquica, pensando essas aquisições sendo conquistadas de dentro para fora, e não ao contrário, como era colocado anteriormente por alguns autores já citados. Numa inversão de lógica do bebê sobredeterminado pelo outro para um bebê capaz de interpretar seu entorno, sustenta sua teoria nas pesquisas com bebês, apresentando um bebê capaz de interpretar e já inserido na linguagem, uma linguagem multimodal. Portanto, é necessário ao analista estar atento e disposto para reconhecer essa linguagem expressa pelo bebê através de seus gestos, tonos, ritmo, movimentos, fala, respeitando e dando lugar às produções singulares de cada bebê, em seu tempo e em sua construção. Concomitantemente com o trabalho que a Érica Parlato vem realizando, assim como outros pesquisadores que se dedicam à primeira infância, podemos citar Bernard Goers, 2002, que se dedica ativamente há anos ao estudo e pesquisa sobre o bebê, de modo a produzir e difundir o conhecimento acerca do protagonismo deste no seu processo de constituição psíquica. Em seu trajeto, caminhou no sentido de uma transmissão psíquica descendente, que viria dos cuidadores e outras gerações para o bebê, trazendo então um olhar para a dinâmica de transmissão ascendente, reconhecendo que a transmissão acontece do bebê para o adulto que dele se ocupa.
Nessa trajetória em que percorremos brevemente a construção teórica e clínica de alguns autores, percebemos a grande transformação no decorrer dos anos do olhar sobre os bebês e do fazer clínico de cada psicanalista. Nessas transformações, vimos alguns autores e pesquisadores dando vida e voz ao bebê, valorizando seus movimentos, seus silêncios, seus gritos, respeitando seu tempo e permitindo que, com suas habilidades, tivessem lugar para que fosse possível haver uma relação com esse ser de linguagem, que se faz presente mesmo antes do seu nascimento. Dessa forma, podemos notar uma evolução teórica, quando os psicanalistas se abrem a novos conhecimentos, validando as descobertas científicas através de pesquisas e, consequentemente, permitindo aos profissionais repensarem a clínica, como escuta do sujeito bebê, utilizando o auxílio dele próprio, estabelecendo um trabalho clínico singular. A relevância de pensar criticamente sobre os construtos psicanalíticos é no sentido de atualizar o saber a respeito do bebê, para reconhecê-lo e respeitá-lo cada vez mais no seu lugar de sujeito e de saber. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Obrigada, Mônica. Nós vamos deixar, então, as discussões para o final, né? E eu chamo agora para apresentar o trabalho Preocupações Materna Primária, à luz do século XXI, a Ana Clébia de Araújo, que é psicóloga, psicanalista em formação, especialista em clínica infantil, psicologia perinatal e parental, residência em saúde da família e membro da formação permanente no Instituto Langage, na clínica com bebês e seus pais, e membro da Associação La Cause de Bebês. Ana Clébia, você tem 20 minutos. Obrigada, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não, nós estamos vendo a sua pasta. Ok. E agora? Foi? Agora, A apresentação vai ficar ótimo. Ok. Perfeito. Ok. Então, deixa eu trocar. Preocupação materna primária à luz do século XXI. A proposta desse trabalho é fazer uma releitura do texto de Winnicott, Preocupação Materna Primária, publicado em 1956, no qual o autor apresenta um conceito de importância para a psicanálise e para a compreensão da clínica mãe-bebê. Essa proposta parte das minhas inquietações sobre a própria teoria psicanalítica, sobre os processos parentais de gênero e sobre o olhar da clínica com bebês, na busca de uma compreensão a respeito dessa teoria nos novos contextos históricos e culturais em que estamos inseridos. A preocupação materna primária, nos termos de Winnicott, é um estado psicológico da mãe que acontece após o nascimento do bebê, fundamental para a vida deste, pois é um estado de sensibilidade exacerbada, uma doença da mãe, mas com toda a condição de recuperação possível de acontecer progressivamente a partir do desenvolvimento da autonomia do bebê, que libera a mãe da permanência nesta condição. Winnicott considera a dupla mãe-bebê nos processos e afirma que o bebê não existe sozinho. Portanto, o estado materno é significativo para o desenvolvimento do bebê, Winnicott, 1956. O autor justifica a importância de ter pensado nesse conceito pela necessidade de ampliação do olhar para além de uma interdependência física mãe-bebê, que não deve ser vista puramente no campo biológico, e nos mostra a enorme diferença psíquica entre, por um lado, a identificação da mãe com o bebê e, por outro lado, a dependência do bebê em relação à sua mãe. Essa dependência não implica em identificação, pois o bebê está passivo, sem condições psíquicas para fenômenos complexos nos primeiros estágios de vida, onde o bebê passará de uma dependência absoluta para uma dependência relativa. Ao meu ver, e embasado em outros teóricos, como Trevarta, Érica Parlato Oliveira, essa dependência do bebê não é absoluta, pois o bebê já é capaz de interpretar e de provocar o outro para a relação, o que me faz entender que o bebê vai de uma dependência relativa a uma autonomia. Esse processo de identificação materna e de pura dependência do bebê já pode ser pensado de forma diferente. Lajnik, 2013, em nome de sua clínica, compreende não ser suficiente para os pais desejarem investir libidinalmente em seu bebê,
É necessário que as condições simbólicas para os pais investirem estejam presentes e que o bebê preste atenção. Um campo narcísico de amor de um lado e um campo pulsional de outro, ou seja, não se trata de pensar apenas a identificação materna por via imaginária e de considerar o bebê apenas tomado pelo real do corpo, sem considerar a interpretação do bebê nesse jogo relacional. Parlato Oliveira, 2019, através das suas pesquisas, apresenta um bebê que possui um saber que permite interpretar e atuar sobre o mundo de maneira singular e complexa. Trevartan, 2019, corrobora com esse entendimento quando apresenta a teoria da intersubjetividade do bebê. Nessa teoria, o Trevartan postula que a intersubjetividade é inata, abre aspas. O bebê nasce com uma consciência receptiva dos estados subjetivos de outra pessoa e busca interagir com elas. Para me ajudar a pensar esse bebê, tal como esses teóricos acima citados nos convidam a olhar, e sobre uma perspectiva de um bebê atual, deste século, no qual muda a minha representação imaginária e simbólica sobre aquele bebê oferecido pelo entendimento de Winnicott e outros teóricos do seu tempo, e para tanto, ilustro com o caso clínico da Isabela, nome fictício, e sua mãe. Isabela é um bebê de 9 meses, que chega na clínica por uma demanda de análise da mãe, encaminhada pela pediatra, com queixa de um estado depressivo. Recebo no primeiro encontro, online, somente a mãe. Nesse encontro, proponho que as sessões seguintes sejam junto com o seu bebê, pois parte da ideia de que uma mãe com depressão pós-parto em análise com seu bebê conjuntamente tem um efeito mais significativo para esta relação da mãe com seu bebê, bem como do bebê para sua mãe, pois oportuniza que esse bebê possa ter palavras sobre o estado emocional de sua mãe, do qual ele já interpretou, e do lado materno tem uma transparência psíquica, uma intensidade discursiva que muda frente ao bebê, como diz Monique Blosvik, 1997. Para ilustrar, tomo como exemplo um outro caso clínico em que a mãe entra em contato comigo para que eu atendesse a ela e o seu esposo juntos para falar do seu filho de 1 ano e 1 mês, sobre angústias de separação. Eu proponho que o atendimento seja realizado com os 3 e a mãe me diz, abre aspas, eu não sei como seria falar com ele junto. Falar na frente dele, eu teria que falar de uma outra forma, fecha aspas. Essa fala evidencia o quanto o espaço analítico dos bebês com seus pais tem um efeito na relação de ambos. Retomando ao caso Isabela, as sessões seguintes, a mãe vem com ela e os atendimentos ocorrem sempre em 2 tempos. Um em que a Isabela se apresenta, me convida a trocas e a escutá-la, e outro tempo em que a Isabela dorme, e no qual interpreto como um tempo em que ela oferece para sua mãe também falar das suas preocupações. E isso se dá pela interpretação do estado subjetivo da sua mãe. Isabela usa seu tempo e dorme na outra metade, dá espaço para que sua mãe também seja escutada. Voltando para o texto de Winnicott e olhando através da perspectiva do bebê, uma passagem merece ser pontuada. São os termos satisfação e frustração, referidos inicialmente por Anna Freud e entendidos por Winnicott puramente na ordem da necessidade do bebê. Para ele, o bebê está em construção, sem capacidades no início da vida e somente aos poucos irá adquirindo-as. Esse olhar conceitual foi relevante, pois abriu possibilidades de observar diretamente o bebê através não só da teoria, mas de pesquisas, e entender o que seria esta satisfação, entre aspas, e essa frustração, entre aspas, para o bebê como sujeito através do conceito de pulsão. Compreendemos que o bebê quer muito mais que as suas necessidades atendidas. Ele quer estar em relação, em experiência de troca e de prazer, que deixam marcas minêmicas e registros mentais da experiência real vivida. Isso indica que os bebês guardam traços minêmicos inscritos da satisfação experimentada e que é capaz de reconvocar o que supõe processos de pensamento já bem elaborados, Trevartan, 2019. Isso me faz entender que a satisfação da pulsão não é a satisfação da necessidade. Além disso, a função interpretativa é tão importante e tem um papel fundamental que ultrapassa a satisfação das necessidades básicas e se amplia, deixando marcas também na apreensão que o bebê terá sobre o que ela é e sobre a realidade que o cerca. Apesar de o bebê ser compreendido atualmente de uma outra maneira, isso não impede de considerar o quão importante foi o trabalho de Winnicott nesse caminho de reflexão sobre esse bebê. Em sua teoria, ele tenta entender em qual lugar está o bebê. Parece nos querer dizer que o bebê não está ali como sujeito ativo, mas, ao mesmo tempo, ele diz que o relacionamento com a mãe, embora seja o primeiro com outro ser humano, não é o primeiro relacionamento do bebê com o ambiente,
o que nos leva a pensar em sua vida intrauterina, que foi tão bem estudada por Busnell, em 1982. Tal autora reforça o quanto esse ambiente uterino também deixa marcas minêmicas e memórias no bebê. Nesse caminhar teórico, já podemos considerar que o bebê está, desde a sua vida intrauterina, em construção de um psiquismo entre o ser e o existir, como nos mostra Ghost 2020, tempos depois, e partindo dessas reflexões de Winnicott. Winnicott, ao pensar a preocupação materna primária e a dialética mãe-bebê, não tinha a possibilidade de compreender o bebê como temos hoje, e partiu para um olhar mais focado na mãe e no seu estado emocional. Esse olhar também nos conduz a questões atuais, de uma realidade da qual o autor não vivera e não vislumbrou. Em sua defesa, eu recorro ao conceito de Fanon 2020, que, abre aspas, todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo, sendo ideal que o presente sempre sirva para construir um futuro, fecha aspas. Assim sendo, me autorizo a levantar outras possibilidades de entendimento e evoluir enquanto teoria. Em relação a esse conceito winnicottiano sobre a experiência materna, faço de início algumas indagações. O sentido do termo preocupação materna primária para o Winnicott é uma condição da mulher para entender e atender às demandas do seu bebê. Esse estado de devoção é justificado pelo fato dela mesma ter sido bebê, segundo o autor. Mas todos nós também não fomos bebê, sejam homens, mulheres, trans. O processo regressivo da mulher, que dá suporte à identificação da mãe com seu bebê, seria um processo orgânico da gestação? Está associado apenas a gênero feminino? Essas são questões importantes de serem consideradas nesse conceito. Trata-se de pensar numa igualdade identificatória, pois somos atravessados por expectativas culturais e que hoje já podem ser percebidas pela parentalidade, visto que o pai está sendo reconhecido, seja no cuidado com seus bebês, em cenas de parto, na participação dos pais nos casais heterossexuais, seja na adoção de bebês por casais homossexuais ou famílias monoparentais masculinas. Nesse sentido, não podemos relacionar esse estado de identificação do bebê apenas com a mulher. Além disso, me permito questionar como seria, então, a prática corporal ainda não convencional e não normativa, que é a experiência de gestação, parto e puerpério, de uma pessoa nascida com útero, que se identifica como homem, faz o processo de transição de sexo e decide viver essa experiência no corpo. Essa pessoa, que não podemos dizer mulher, mas que vive o ciclo gravídico corporal, tem condições de desenvolver a preocupação materna primária? Além disso, para o Winnicott, só uma mãe devotada entrará no estado de preocupação e assim se tornará uma mãe suficientemente boa. E as mães que não entram nesse estado, não seriam suficientemente boas? O Winnicott mesmo afirma terem mães que não entram nesse estado, pois têm outras prioridades ou têm fortes identificações masculinas, o que não permitiria essa identificação. O Winnicott, 1956. Pensando essas questões na atualidade, o sujeito transexual não poderia fazer essa exacerbada identificação com seu bebê? E as mães adotivas estariam em condições de entrar nesse estado de preocupação? Levanta então o contraponto com as questões do corpo e do desejo de ser mãe e pai, nas diversas configurações familiares, onde o bebê poderá ter duas mães, uma única mãe e ainda não ter mãe. No caso já mencionado, a mãe de Isabela se apresenta com exacerbada identificação com seu bebê, quase um adoecimento, mas esse estado não garantiu para ela a sensação de ser uma mãe suficientemente boa. Pelo contrário, ela sentia que fracassava e foi a entrada da analista com sua escuta e do processo analítico que a relação entre elas começa a ser construída com investimento mútuo. Esse investimento parte de um movimento de diferenciação e interpretação da relação, que vai dando espaço para que as duas possam vivenciar trocas prazerosas. O Winnicott tem uma forte tendência em acreditar que se o bebê não encontrar esse ambiente especializado, não se desenvolverá bem. Acredito que o bebê tem condições de lidar com a falta, entre aspas, pois existem agentes parentais capazes de estabelecer demanda, reconhecê-los no campo da linguagem, bem como o lugar do bebê no seu movimento funcional. O bebê lidará com as possibilidades do real, por ser um agente interpretativo e, assim, afetar o mundo e ser afetado por ele. A partir desta releitura, então, destacamos a capacidade de ver o caso a caso, a singularidade, tão importante para a psicanálise. No entanto, vale considerar que, ainda hoje, temos dificuldade em separar a figura do gênero feminino do papel do cuidador primordial, bem como uma tendência a cair na armadilha de responsabilizar a figura da mãe por tudo que acontece com o bebê, com ideologias que capturam, aprisionam e engessam a maternidade e a feminilidade. A maternidade ainda sendo vista como um destino biológico e social da mulher, uma capacidade que lhe é intrínseca
e para a qual ela se acha naturalmente vocacionada. Elizabeth Banginter, 1980, refere tal crença como o mito do amor materno, entendido como construção social e histórica, e não uma evidência da natureza feminina. É relevante ressaltar todo esse emaranhado teórico, pois a psicanálise nos oferece o entendimento de constituição do sujeito e também nos proporciona questioná-la. E, nesse sentido, o instinto materno na psicanálise não se sustenta como uma condição, visto que compreendemos esse fenômeno como contingencial e que está na ordem pulsional. A necessidade em buscarmos a ampliação do entendimento dos processos subjetivos que envolve a parentalidade é fundamental na prática clínica, pois o que pode ser visto é o investimento libidinal daquele que se ocupa do bebê, com tamanho grau de variações individuais, que podem chegar a múltiplos resultados a depender dos mecanismos e funcionamentos psíquicos dos seus autores, pois os investimentos é diferente para cada cuidador, bem como é diferente para cada bebê frente aos seus cuidadores. Além disso, é a linguagem que insere tanto o cuidador quanto o bebê em um circuito interpretativo. Com esse trabalho, sua proposta crítica e reflexiva, pude me autorizar a deixar de lado o termo preocupação materna primária e as suas concepções do papel maternal, por entender que o investimento libidinal, independente de gênero, ele é muito mais substancial para a subjetivação do sujeito que a identificação materna que chega a ser pensada por Winnicott como um adoecimento da mãe. Esse entendimento, ao meu ver, é limitado, pois exclui da cena o bebê e as diversas configurações familiares, além de trazer o entendimento de um bebê superestimado pelo outro. Sendo assim, me ponho em trabalho para continuar pensando a psicanálise no diálogo com as questões do corpo, do sujeito, do laço social e do lugar da relação, o entre um e outro. Com isso, pude buscar outros entendimentos dessa relação e não só pensar do ponto de vista teórico, mas compreender a prática clínica de uma outra maneira, na qual me permite ampliar a interpretação da relação do bebê com aquele que se ocupa dele. Nessa relação, podemos compreender que o entre um e o outro nos diz que tem algo além de uma díade. Parlato Oliveira, 2021, nos mostra de forma esquemática uma lógica triádica dessa relação, onde existe um eu-tu-objeto. Ou seja, o objeto é criado, produzido e retroalimentado, pois diz de cada sensação e interpretação do real do corpo. O corpo é marcado por tudo que se apresenta a ele e gera expectativa e intencionalidade também no bebê. Trago outro recorte do caso de Isabela para ilustrar na cena analítica como essa relação triádica aparece. A sessão inicia e a mãe de Isabela está com ela no colo, colocando-a para dormir. Eu falo para Isabela, abre aspas, oi, estamos no nosso horário. Normalmente, ela usa, fecha aspas, desculpa. Normalmente, ela usa esse tempo para explorar os seus brinquedos. E eu falo, você não vai brincar? O significante brincar, vindo da minha voz, entra como objeto que invade a mãe ao relatar uma cena dela com Isabela no parquinho e que ressoa em Isabela pela sua experiência sensorial e interpretativa da situação, apresentando assim uma lógica triádica. Dizendo de uma outra maneira, minha voz como objeto que invade a relação da mãe com seu bebê naquela cena analítica remete a uma história vivenciada. Abre aspas. Consegui descer com a Isabela no parquinho e vi que ela teve a intenção de ir brincar com as outras crianças. Mas eu confesso que tive medo de deixá-la ir por conta da pandemia, fecha aspas. E Isabela, ao escutar essa história, larga o peito da mãe, olha para mim, senta na cama. Eu falo com ela, abre aspas, você quer brincar? Isabela pega uma garrafinha de água e começa a brincar. Entendo ser desafiador pensar esse bebê ativo, esse bebê sujeito, e para isso vejo como necessário sair de uma posição de saber e se deslocar em direção às novas descobertas científicas e permitir que as mudanças ressoem na nossa prática e que essa prática seja pautada no compromisso do analista em ser aquele que escuta o bebê. No caso Isabela, como já mencionado, o bebê em todas as sessões dorme na metade da sessão e eu faço a interpretação de como ele entende nossos encontros. E digo isso para ela, abre aspas, você usa metade do seu tempo e deixa a outra metade para que a sua mãe também possa falar, fecha aspas. Nesse momento, a mãe toma um ar de surpresa e diz, abre aspas, realmente, é isso que acontece, e é até meio, abre aspas, loucos de ver. Mas sei que quanto mais eu reconheço essas ações dela, mas eu a vejo num lugar de um serzinho que entende tudo, fecha aspas.
Esse caso me ajuda a apresentar esse bebê sujeito, tal qual como compreendo ele hoje, capaz de saber fazer com que lhe é ofertado pelas condições do seu entorno e suas capacidades de interpretação das suas percepções. Por fim, nesse trabalho, eu não tenho a intenção de esgotar as possibilidades de reflexão sobre todas as questões aqui apontadas. Pelo contrário, ele abre a brecha pela qual a reflexão e a escuta clínica podem nos ensinar algo sobre a plasticidade da construção da parentalidade, dos saberes do bebê, para assim podermos retroalimentar a teoria em sua vocação ao questionamento. Obrigada. Obrigada, Ana Cléber. Obrigada pelo texto. Nós vamos discuti-lo mais no finalzinho. Então, agora eu chamo a Cláudia Maria Araújo de Carvalho, que vai apresentar o texto Quando o Feto se Torna Bebê. Cláudia é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo, especialista em psicanálise com bebês e está fazendo a formação permanente do Instituto Langage. Cláudia, você tem 20 minutos. Bom dia a todos e todas. Eu vou começar o trabalho, talvez eu passe algumas imagens, porque o trabalho ficou um pouquinho grande, mas vamos ver se dá para passar tudo. Quando o feto se torna bebê. Nesse espaço aberto para e pelo pensar, iniciamos esse trabalho com um questionamento da disciplina com relação, no caso, quando o feto se torna bebê. Fomos em busca de respostas na literatura e em eventos, e em outras ciências, tais como filosofia, sociologia, biologia, dentre outras. Não obtivemos resposta. Em outras ciências, tais como compensar, então, o feto-bebê com o arcabouço teórico da psicanálise, que, com raras exceções, questiona as ideias dos grandes mestres. Lacan não se reportou à questão, e Freud não se reportou à questão. E Freud fez apenas uma declaração no século XIX. Há muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que nos permite saber a impressionante cisura do nascimento, 1926. As descobertas de Freud por volta do início do século XX trouxeram percepções sobre os fenômenos humanos imprecisos e invisíveis, através do estudo dos sonhos, dos atos falhos e das emoções e da sexualidade. Contudo, apesar de ter reconhecido a importância do período embrionário para a vida mental dos seres humanos, sua obra não faz menção mais detalhada à influência do período pré-natal. Novos sujeitos, novos objetos, novos impedimentos e novas abordagens resumem genericamente a história recente da historiografia e insinuam a capacidade da ciência reinventar-se em termos de teoria, metodologia e fontes. O novo, contudo, gera críticas epistemológicas profundas. Os desafios contemporâneos são, muitas vezes, experimentados em grupos minoritários, enquanto que sua pilastra disciplinar, mesmo com as significativas mudanças nas últimas décadas, mantém-se hegemonicamente com caracterizações construídas desde o século XIX, o da ciência branca, ocidental, masculina, cristã e heterossexual, especialmente no que se refere às produções teóricas.
Bora? Fiquei. Aspectos históricos e míticos. Durante certo período da história humana, valorizou-se tudo aquilo de concreto, visto e tocado, o que afastou a ciência e instituiu-se um modelo que afastou a ciência e instituiu-se um modelo científico de investigação dos fenômenos, Por outro lado, esse cientificismo, por estar aprisionado... Gente, só um minuto aqui que eu estou... Pronto, agora... Por estar aprisionado ao sensorial, se fez acompanhar de uma suspeita irracional de tudo que não pode ser medido, pesado, verificado à luz da ciência empírica. Neste mundo racional, os sentimentos e as emoções são vistas como algo enganoso, místico, religioso, ou, nas mais favoráveis considerações, como uma visão poética ou romântica. Rivera, 2021. Eu esqueci de falar sobre a imagem que eu adotei e que nos trabalhos eu coloco. Quem fez essa imagem foi Leonardo da Vinci. Ele já pensava, naquela época, nessa vida intrauterina, como um gênio, como um sábio. Ele ficava imaginando como é que o bebê ficaria lá dentro do útero da mãe, e como ele se alimentava e tudo. Então, eu achei fantástico isso, e digo, não, vou adotar, porque é muito simbólico. Desse modo, podemos dizer que alguns dos desafios para o século XXI estão marcados pela emergência de epistemologias não hegemônicas, isto é, de progressivas reflexões críticas sobre o modo como produzimos nosso conhecimento, silêncios, paradigmas, projetos acadêmicos e institucionais, diálogos geopolíticos, narrativas, linguagem e sujeitos são repensados, ressignificados, retomados, reposicionados a partir de novos e renovados saberes e dizeres históricos. O feto não fica estático no útero. Ele explora seu ambiente, brinca com o cordão umbilical, e brinca sem o cordão umbilical, brinca com e sem, se movimenta, dá cambalhotas, suga os dedos, dorme, sonha e até possui um tipo especial de choro, que fica para um outro momento. Todas essas possibilidades que o feto experimenta contribuem para a formação de seus sentidos, seus afetos, bem como para o bom desenvolvimento dos ossos e cartilagens. Ele faz toda uma movimentação, mas ela não é só fisiológica, resposta e estímulo. Ele está crescendo e está amadurecendo sentimentos e percepções. A partir da 16ª semana de gestação, acredita-se que o feto é capaz de ouvir a voz da mãe. Pesquisas indicam que os padrões de choro ao nascer muitas vezes parecem reproduzir a entonação e a sonoridade da fala materna. Chkansky, 2021. Eu separei algumas imagens para vocês. Esse bebezinho... Você coloca aqui embaixo para ver? Pode clicar. Esse bebezinho, ele está sendo usado uma ultrassom 4, né? 4D. Ele está em torno de 22 semanas. E você nota que é possível que ele se movimente coordenadamente, sem se atrapalhar, sem se machucar,
porque ele movimenta o bracinho para baixo, a cabecinha ele desce um pouco, você vê que ainda está fechando aqui em cima o crânio, e ele levanta o bracinho e leva até o nariz. Isso ele tem que fazer todo um cálculo do movimento que vai ser executado, a força que ele deve utilizar e a direção. Próximo. Aí mais próximo, para vocês verem assim. É assim, interessante o ultrassom. Parece que você entra, adentra e consegue ver assim, detalhes minúsculos. Próximo. Segundo Raskovsky, em 1977, para entrar, isso é uma coisa muito importante, gente, para entrar no estudo do psiquismo fetal, deve-se primeiro aceitar e elaborar o trauma do parto com sua angústia concomitante. A dificuldade de superar a enorme angústia produzida por ele é o motivo mais explicativo para se compreender a resistência e a amnésia diante do conhecimento da existência de um psiquismo pré-natal, que é uma fase do desenvolvimento onde as primeiras relações de objeto entre o self e as protofantasias herdadas coexistem no id. O nascimento como até pouco tempo atrás se pensava que o bebê nascia sem saber nada, que o ambiente e o meio iria passar para ele, a gente já sabe que o parto pode gerar um grande trauma, e ele internalizar essa agressão, que ele sai do meio aquoso para o meio aéreo, né? Bom, com a chegada da ultrassonografia na década de 70, se pôde ter uma certa forma, um acesso de uma certa forma ao feto, possibilitando estudos sistemáticos e precisos do seu comportamento no meio intrauterino. Quadro 2011. Raskovsky discorre sobre a importância das experiências intrauterinas e apresenta a hipótese de um psiquismo arcaico no feto. Segundo este autor, tais experiências se configuram como suporte do sistema defensivo que as idealiza e às quais o sujeito pode regredir quando sua vivência psíquica atual é vivida como dolorosa ou intolerável. Próximo. Pignatelli, em 1995, chama a atenção para a riqueza e a complexidade dos movimentos fetais, mesmo nos estágios iniciais da gravidez. Além disso, a autora aponta para a individualidade dos movimentos de cada feto. Isso é hiper importante. De cada feto. Além disso, que podem ser observados através de suas posturas e reações. Ao nascer, o ser humano aparentemente esquece, entre aspas mesmo, suas vivências anteriores. Essa amnésia, denominada por Freud de recalcamento primário, foi utilizada como argumento de inexistência dessas vivências. Como eu falei antes para vocês, considerava que não existia vivência intraútero. Por outro lado, dada a complexidade que hoje se conhece, seria ingenuidade pressupor que o bebê nasce como tábula rasa, geneticamente determinada, em que o meio irá escrever. Os dados disponíveis sugerem a existência de uma continuidade entre a vida intra- e extrauterina, bem como do que se poderia supor. Bem maior do que se poderia supor. Todos os sentidos humanos estão
operantes a partir de algum momento do terceiro trimestre. Algum momento que, como é subjetivo, cada bebê tem um seu, sendo que o feto pode responder a estímulos táteis, dolorosos, sinestésicos, gustativos, térmicos, olfativos, visuais, vestibulares e de pressão. Próximo. A atividade cerebral como critério para a subjetividade. Próximo. Pesquisadores observam continuidade no padrão de comportamento do período fetal para o neonatal, especialmente no que se refere aos movimentos isolados dos olhos, abertura de boca e pálpebras, bocejo, expulsão da língua, sorriso e movimentos das mãos direcionadas à face. Esse método de estudo iniciou uma importante contribuição para o entendimento de funções ainda obscuras do desenvolvimento do sistema nervoso central, que é refletida na complexidade do seu desenvolvimento sensório-motor, cognitivo, afetivo e comportamental. Filho e 20 anos. A vida de um bebê é ritmada desde o útero. Ele constrói um saber um fazer sobre os eventos que se sucedem e também saber sobre a discriminação fina dos movimentos do corpo, da face e dos envelopamentos. Parlato Oliveira, 2019. A ocorrência dos primeiros movimentos fetais espontâneos coincide com a formação das primeiras sinapses e atividades elétricas cerebrais. Portanto, o padrão de comportamento fetal se modifica à medida que seu sistema nervoso amadurece. Diferentes movimentos e expressões faciais observados podem representar sinais de manifestações da consciência fetal. Os primeiros filamentos de memória começam a se estruturar no cérebro por volta do terceiro trimestre, tornando capazes de guardar e conservar lembranças. Entre 12 e 15 semanas, há diferenciação dos movimentos fetais, com o início dos padrões complexos de atividades. Após 10 semanas, surgem movimentos da cabeça de vários tipos. Nessa fase, normalmente, há contatos acidentais da mão com o rosto, ou a boca. Ele está ainda percebendo o espaço e ele está adquirindo aquele movimento que eu falei, que existe força e direção. Entre 10,5 e 12 semanas, o feto começa a fazer movimentos de respiração. No primeiro trimestre, pode-se observar uma tendência para um aumento de frequência de movimentos, incluindo a medida da velocidade, amplitude e força, combinadas a uma percepção complexa do mesmo. Diferentes movimentos e expressões faciais observados diferentes movimentos e expressões faciais observados podem representar sinais de manifestações da consciência fetal. Filho, 2021, próximo. Cláudia, você tem mais 3 minutos. Próximo, então. Bom, eu separei umas imagens que eu achei assim, que são imagens representativas de que algo está acontecendo, né? A primeira imagem, que é 3, eu não mexi nas imagens, está aqui os créditos, ele mostra ele abrindo e fechando os olhos. Não vamos esquecer que ele está num líquido amniótico, ele não sofre a força da gravidade. E esses gestos ele está fazendo dentro, intraútero. Então, assim, ele
coloca essa figura 4 como uma careta. Eu já acho que é uma transmissão de desconforto, porque ele franze aqui e o outro abre a boca e coloca a língua para fora. Outra, pode mudar. Aqui nós conseguimos, no ultrassom, ver até as raízes dos dentinhos de leite e ele colocando a mão na boca. Aqui nós vemos movimentos como passos, coçar os olhos, um tchauzinho para quem está olhando, e o posicionamento dele já próximo ao nascimento, digamos assim. Próximo. Só isso. O nascimento representa para o bebê o abandono de tudo que ele sabe e experimentou, bem como a quebra abrupta do outro tipo de existência. Fisiologicamente, ele precisa aprender novas formas de conduta. Seu ambiente físico foi transformado em um meio seco e com gravidade. Quando ele nasce, ele sai do meio aquoso sem gravidade. Isso implica em sua respiração e sensações, e as sensações não são mais as mesmas. O nascimento seria um componente fisiológico do sentimento de angústia que gera, corroborado pela descrição de suas manifestações clínicas, os sentimentos a taquicardia, os distúrbios respiratórios que o bebê apresenta ao nascer, a sensação de afogamento que ele parece sentir e as dores de cabeça que ocorrem constantemente. Tem mais algum minuto? Não, Cláudia, são 20 minutos. Eu tinha 3. Manifestações do componente afetivo e emocional seriam dadas pelo fato da separação da mãe, que consiste em sua principal fonte estimulante e gratificante. Uma versão intergeracional da teoria do a posteriori precisa ser lida nos dois sentidos, seja do passado em direção ao presente, como também do presente em direção ao passado. Laplace, 1989. Nosso passado organiza o nosso presente, mas nosso presente também nos permite reler, reconstruir e retrodizer nosso passado, que, uma vez remanejado, terá, então, um novo impacto sobre o nosso presente. Cláudia, desculpe a interrupção, mas, infelizmente, eu vou precisar te interromper mesmo. Nós temos 20 minutinhos para cada uma, para que possa sobrar tempo para a gente conversar sobre os trabalhos no final, viu? Eu agradeço. Gente, eu iniciei sem agradecer ao Instituto Langage pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, na pessoa de Érica e Sérgio Oliveira, a Andréa, que eu não sei dizer o sobrenome dela, e as meninas que compõem os GTs, e os meninos também, que assim, nós somos um grupo para lá de bom. Eu aprendo muito com vocês. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, na sequência, nós vamos ao último trabalho dessa mesa, que é Concepções e Saberes sobre o lugar do bebê no candomblé. Os autores do trabalho são Catarina Milena Monteiro da Costa, que é psicanalista em formação no Instituto Langage, dentista, o que mostra a condição transdisciplinar que dizíamos há pouco, né? Muito feliz em saber que somos do mesmo berço, Catarina. Catarina é especialista em endodontia, é mestre em ciências farmacêuticas pela Federal da Bahia, professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia, FATEC. É autor também desse trabalho Sérgio Oliveira, psicanalista, diretor do Instituto Langage, editor responsável da editora do Instituto Langage e da editora Mason Edition Langage,
correspondente internacional do Colégio Internacional de Filosofia de Paris, desde 1998 a 2005, e Érica Parlato Oliveira, psicanalista, mestre em Linguística pela Unicamp, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, doutora em Ciências Cognitivas, Psicolinguísticas pelo LSCP Paris, pós-doutora em Psiquiatria da Criança pela UPMC de Paris e membro do comitê da Associação La Cause des Bébés Brasil. Então, Catarina, você tem 20 minutos e no final a gente vai ter um tempinho aí para conversar sobre a riqueza que foi a mesa. Olá, bom dia. Obrigada, Ludmila. O trabalho intitulado Concepções e Saberes sobre o Lugar do Bebê no Candomblé foi um trabalho desenvolvido por mim, Catarina Milena Monteiro da Costa, Sérgio Oliveira e Érica Parlato. Este é um estudo que consiste em um recorte de um projeto maior, que é Candomblé, Território de Repotencialização da Subjetividade do Povo Negro, e consiste em uma análise descritiva, qualitativa, com diferentes focos, acerca do universo de compreensão dos aspectos sociais, expressivos e subjetivos do bebê no candomblé. Então, fazendo uma breve introdução sobre o tema, pense que os bebês, historicamente, foram descritos e definidos por suas fragilidades, suas incapacidades e sua imaturidade na organização psiconeural no contexto da psicologia do desenvolvimento do século XX. Cada vez mais observa-se um maior entendimento acerca da sua complexidade e das suas competências, para além das suas capacidades orgânicas. Então, na sociedade contemporânea, pesquisas têm demonstrado as inúmeras capacidades e sociabilidade natural dos bebês. Então, o bebê ele possui um corpo onde elementos como afeto, intelecto, motricidade vão se articulando e vão produzindo sua singularidade. Então, cada bebê vai possuir sua própria conexão com a forma de ser e de se comunicar. E destacando que os terreiros de candomblé são espaços de desenvolvimento biopsicossocial. E aí pode-se dizer que o candomblé sempre evidenciou uma perspectiva contemporânea sobre o protagonismo do bebê. Então, tem teorias que postulam que o bebê nasce com uma consciência receptiva dos estados subjetivos de outras pessoas. Então, o bebê ele traz o discurso no corpo, este que, além de escapar ao psíquico e ao social, vai escapar precisamente às determinações do mundo natural. Então, no candomblé, que é um território ancestral dos orixás, o bebê vai ocupar uma posição contemporânea. Segundo os saberes dessa religião, o bebê já nasce com expectativa sobre o mundo e como ele funciona, diferente de algumas teorias propostas no século XX, que colocam o bebê no desejo de alienação do outro. Então, aí, em 1975, defendia a ideia da relação de fusão simbiótica do bebê com a mãe. A Escola Britânica de Psicanálise, Klein, Bion e Winnicott, o bebê não tem, defende que o bebê não tem uma consciência de si, nem um eu separado, nem a representação de um si distinto do outro. Então, nesse contexto, é importante enfatizar Nós perdemos o som, Catarina. Eu acho que nós perdemos a Catarina, na verdade. Ela deve estar reconectada. Não, ela está na sala. Eu acho que falhou a internet mesmo. Deve voltar, deve voltar. A gente aguarda um segundinho. Agora ela caiu. Deve reconectar.
Como ela é a última dessa mesa, a gente nem pode colocar outro para falar, né? Vou esperar ela conseguir conectar novamente. Vocês podem ir preparando as questões. Érica, será que enquanto a gente aguarda a Catarina reconectar, além de preparando as questões, a gente não pode dizer sobre a Lacoste de bebê? Ela voltou. Ah, voltou. Ótimo. Voltou. Olá, Catarina, de volta. Retornei, houve queda de energia. Ficamos aqui no suspense. Ok. Peço desculpas pela interrupção, mas houve uma queda de energia. Importante que eu consegui retornar. Que bom. Vamos lá. Então, nesse contexto, é importante enfatizar a contribuição do candomblé para a autenticidade e modernização da memória cultural e histórica. Então, mesmo foi constituído a partir de tradições africanas trazidas por negros escravizados para o território brasileiro. Então, o candomblé consiste em um complexo cultural, fez-se presente em diversas partes do Brasil, como Salvador, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, dentre outros estados, constituindo um padrão de significados transmitidos historicamente e incorporados em símbolo. Então, tem-se que os aspectos socioculturais contribuem significativamente para a produção e vivência de intersubjetividades. Então, determinados grupos sociais têm a concepção própria sobre a posição do bebê como sujeito. E o candomblé ele sempre evidenciou uma perspectiva contemporânea sobre seu protagonista. Então, o presente trabalho consiste em uma pesquisa exploratória descritiva qualitativa que tem o objetivo de analisar como o candomblé e o bebê compartilham elementos na construção de um espaço psíquico intersubjetivo. Então, consoante com o objetivo do estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para auxiliar na análise dos conceitos norteadores, e, para tanto, a pesquisa apoiou-se em contribuição de Lacan, Colly Trevarta, Rodney Williams, Sidney Nogueira, entre outros autores que se dedicam a estudos semelhantes. Então, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, onde os dados coletados na observação e entrevista, eles foram registrados em gravações de áudio, vídeo e ata de protocolo. A entrevista ocorreu de forma livre, iniciando com a história de vida de cada sujeito e irradiando para detalhes da inserção do bebê nesse espaço e da de ser ou não um fator preponderante para a iniciação, o que leva à iniciação do bebê no candomblé e como o bebê é percebido no candomblé. E sobre a relação desse bebê com o modelo de criança ocidental. Então, esta pesquisa foi desenvolvida em parceria com alguns terreiros, o terreiro Ilê Omolu Oxum, que fica em São João do Meriti, Rio de Janeiro, o Ilê Obaqueto Axé Minilá, São Paulo, e o Unzo Men Nandalunda Tombeci, em Lauro de Freitas, Bahia. Então, os critérios utilizados para a escolha dos terreiros, que fizeram parte desse universo investigativo, foram a responsabilidade na tradição do orixá e as realizações de ações voltadas para a valorização da cultura brasileira. E aí, da análise, da apresentação e análise de dados, e no que diz respeito à dimensão subjetiva e expressiva do candomblé, o candomblé é um território de possibilidades e engajamento pragmático expressivo da comunicação social. Então, um dos entrevistados
Babalorixá Rodinei William, que é doutor em antropologia e é representante do Ilê Baqueto Axé Omini lá São Paulo, ele diz que há muito de candomblé no povo brasileiro do que o povo imagina. Veja as organizações da periferia. Há na organização das periferias muito das famílias extensas africanas, em que mães são mães de todos os filhos. Então, pode-se dizer que em uma sociedade em que o corpo negro carrega estigmas sociais, o candomblé representa território ancestral de resistência negra, que por meio de reelaboração linguística cultural, de uma organização social e da ritualização, criou um código sofisticado com vista à manutenção de uma África ancestral no Brasil. Então, o terreiro é um ambiente vibrante, alegre e solidário, que revela um extraordinário contexto de aprendizagem que possibilita o desenvolvimento afetivo e cognitivo do bebê. Nesse território, a relação de engajamento e afeto entre adultos e bebês é mediada pela música, dança, ritualística e costume desde o início da vida. Ainda com relação à dimensão subjetiva e expressiva do candomblé, Trevarta evidenciou em seus estudos que o bebê traz uma estrutura inata inventiva, que possibilita a elaboração de sentido e interagir com os outros. Esse pode reagir a ritmos diversos, modos de comunicação, como a canção, a dança, a música, através de movimentos e expressões de emoções sincronizadas. Então, tem estudos também que apontam que, nesse contexto, pode-se inferir que o bebê possui uma organização psiconeural coerente que controla o tempo e a forma de execução dos movimentos corporais. Então, nesse universo empírico, representado por esta pesquisa, as concepções e saberes do candomblé apontam para a consciência social do bebê e a capacidade de estabelecer afeto. Um dos obstáculos para a validação desses saberes foi a subjetividade da sociedade brasileira marcada pelo colonialismo. Então, observou-se que esses saberes, negados em tempos passados, aproximam-se de estudos que demonstram que os bebês conseguem estabelecer em grupo comunicação produtiva sem a ajuda dos adultos desde os 6 meses. E aí, já falando um pouco do lugar desse bebê no candomblé, é oferecida à criança a oportunidade de estar conectado com a rede de aprendizado. Segundo os entrevistados, a criança está disposta a explorar e descobrir o ambiente à sua volta. A relação com o adulto é engajada através dos costumes e ritualísticas. Então, o candomblé sempre propôs uma mudança de olhar em relação ao bebê e apostou na ideia de bebê ativo. Esse bebê vai interagir com o seu próprio mundo. Já estou terminando. O lugar do bebê no candomblé, ainda a gente pode falar que esse bebê se torna protagonista da própria história, a partir do momento em que, ainda que seja criança, pode ser irmão mais velho de alguém, pai, mãe, ou ainda assim, não deixando de ser criança em formação. E aí eu trago uma imagem que foi obtida de um acervo, de uma exposição sobre o olhar de um cipó, crédito da imagem a Roger Cipó, onde demonstra, onde expressa esse protagonismo do bebê nesse universo biopsicossocial. Então, ainda falando um pouco do lugar desse bebê, diante do exposto e análise das questões relacionadas à percepção e ao significado de bebê, evidenciou-se que a concepção de bebê para o candomblé sobrepõe parâmetros biológicos e temporais, o que se constatou em respostas como: é criança, tudo é criança. Criança é criança, brinca, estuda, participa, leva uma vida de criança.
continua vivendo a vida dela de criança. Outra fala foi que a idade que conta para nós é a idade do orixá. É um sujeito que demanda cuidados e que é dentro da comunidade, imbuído de todos os valores que a comunidade preconiza, ainda que bebê já é um sujeito reconhecido. E ainda temos uma outra fala que fala que muitas vezes esse sujeito é reconhecido pela presença de um orixá, porque a possibilidade de um orixá nascer já traz ali toda uma história, uma memória, e quando uma criança, orixá, é parido, já traz em si toda a história, toda a memória, toda a mitologia desse orixá. Portanto, ela já é um sujeito. Outra categoria, ainda relacionada à questão do lugar do bebê no candomblé, é com relação à necessidade de ingresso do bebê no candomblé. Então, alguns entrevistados relataram que o orixá é quem define, não tem idade específica para fazer santo. É quando o orixá determina. Tenho filhas que foram feitas com 6, 7 anos, tenho conhecido que em seu terreiro foi iniciado uma criança com 6 meses. Vai de acordo com a necessidade. Tem gente que fala em fazer pelo amor ou pela dor. Não acredito nisso. O orixá que determina. Não há relação entre a idade e o tempo de iniciação. Não existe uma regra. São vários os fatores que podem levar uma pessoa a ser iniciada no candomblé. E ainda teve entrevistado que destacou que no candomblé antigo as crianças eram iniciadas por questões de saúde. Então, segundo os saberes dessa religião de matriz africana, a iniciação da criança no candomblé é uma das formas de valorizar a memória ancestral. Esse é um processo de vínculo com o orixá, divindade africana, com a família e, sobretudo, com a identidade africana preta-negra. O bebê é convidado a viver novas experiências ao conviver com crianças, adultos que não fazem parte da sua família consanguínea. Sendo assim, é cuidado por todos e responsabilidade do grupo. Então, aqui eu trago mais 2 fotografias que expressam essa questão do lugar do bebê no candomblé. Então, em uma sociedade negra, que o espaço, que nega espaço a essa criança, encontra um espaço privilegiado no candomblé. Pode, em certa medida, compensar esta ausência, e por isso a importância de estar nesse espaço. Então, a imagem A representa o momento do vínculo consagrado, enquanto a imagem C vai representar a questão do vínculo além dos parentes biológicos. E, falando um pouco de como o bebê manifesta suas competências nesse espaço, o bebê, desde cedo, aprende coisas novas e assume responsabilidades com o grupo. Em momento algum é considerado projeção do adulto. Além dos pais, mães, parentes biológicos, o bebê cria novos vínculos com novas crianças, novos tios, irmãos, e passa a ter mais de um cuidador. Esse bebê ele se flexibiliza desde cedo, aprende que a vida é feita de espaços, deslocamentos, passa a ter o seu espaço. Tem a esteira como sua cama, mesa e espaço de diversão, como vocês podem observar na figura 1, que fala um pouco sobre os modos de ser e fazer dentro do candomblé. Então, o bebê ele vai estar inserido em um universo de possibilidades. E aí, a última fotografia que eu trago, que ainda falando um pouquinho como o bebê vai manifestar sua competência dentro desse espaço. Então, nos momentos de consagração do corpo aos primórdios e aos orixás primordiais, a pintura sagrada do corpo, do iniciado, a criança é pintada de forma lúdica. Então, é um ritual que tem o objetivo de valorizar o corpo desse bebê. E, sobretudo, é uma forma de carinho. A palavra cantada vai acompanhar todo o processo de consagração, e isso, além de ser lúdico para a criança,
vai estimular a memória. Então, sabe-se o quanto a música é benéfica à memória da criança. E nessa imagem, temos a questão do bebê e corpo, e representa sobre os momentos significativos do sagrado. Então, o babalorixá Cid Nogueira, que é doutor em semiótica, ele salienta que o candomblé empodera a criança desde cedo. Então, um artigo produzido para o portal Geledes, ele relata que a criança pode aprender, ensinar sempre. Diante disso, pode-se inferir que os saberes sobre o bebê no candomblé contrastam com o modelo ocidental de criança. Então, essa relação contrastante fica evidente na fala do babalorixá e antropólogo Rodney William. Ele relata que os modelos de criança ocidental não cabem no candomblé, até porque é outra maneira de inserir, educar, dar referências para essa criança. Nossos valores também são outros. Então, pode-se inferir que o candomblé constitui uma religião possuidora de muito simbolismo e representações que ajudam a compreender seus saberes. E o sentido de religião dentro do candomblé é o da confraternização geral. Assim, nesse espaço, as pessoas entrelaçam suas vidas e formam novas famílias. São todos parentes míticos, muitas vezes não possuem laços consanguíneos e estão unidos pela ancestralidade. E ainda pode-se concluir que, considerando a perspectiva subjetiva, o lugar que o bebê ocupa no candomblé aproxima-se da ideia trazida por estudos contemporâneos de desenvolvimento infantil, que contrasta com o modelo de criança ocidental. Então, a concepção de criança para essa organização social de matriz africana é alicerçada na percepção de sujeito protagonista da sua história. Sentirá a responsabilidade do seu cuidador. Esse está sempre em aprendizado e em desenvolvimento, assim como o adulto. Então, a relação de engajamento e afeto entre adulto e bebê é mediada pela música, dança, ritualística e costume desde o início da vida, revelando uma capacidade socioemocional de participar de engajamentos sociais recíprocos e de aprender através deles desde o nascimento. Então, nesse extraordinário contexto, pode-se dizer que o bebê é cuidado por todos e responsabilidade do grupo. Então, aqui estão as referências. Obrigada. Muito obrigada, Catarina. Parabéns pelo trabalho. E eu queria também convidar vocês a olhar o chat, né, que tem vários elogios para todas as autoras. Perguntar se alguém quer abrir o microfone, tem alguma questão. A gente tem aí uns minutinhos para isso. E depois vamos ter um intervalinho para a próxima mesa. Então, fiquem à vontade para abrir. Eu só queria fazer um destaque aqui, o quanto que foi importante e rico fazer toda essa trajetória histórica do bebê, que começa lá com o primeiro trabalho, né? E traz esse bebê para este século, e a Catarina fecha contando que isso era uma prática que talvez, né, não seja apenas desse século, nesse contexto do candomblé. Então, parabéns, meninas, pelos trabalhos, parabéns, Érica, Instituto Langage, por conduzir com maestria tudo isso que vocês têm apresentado aqui. Bom, Ludmila, mais uma prova de que a gente aprende com outras áreas do saber. Sim, com certeza. Uma psicanálise em diálogo com outras áreas de conhecimento só pode ganhar, né? Vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, acho que o comando não permite, mas se levantar a mão a gente abre, escrever no chat, quero falar, nós podemos abrir.
A Gláucia Galvão, agora há pouco, estava elogiando. A Kátia, por favor. Eu queria dar parabéns para todos os palestrantes e um parabéns muito especial para esse trabalho maravilhoso da Catarina, assim, necessário, inédito, não é? Eu nunca li nada desse jeito, a esse respeito, sobre a importância do candomblé e a inserção desses bebês no candomblé, para mim, uma grande novidade. E também para falar do trabalho da Ana Clébia, que é simplesmente sensacional. É preciso muita coragem para fazer reflexões críticas sobre grandes pensadores da psicanálise, sabe? Não é para qualquer um, e quando você coloca em questão a questão da preocupação materna primária, estendendo isso para outras pessoas, é um ato que eu diria corajoso, necessário, fundamental, porque a gente tem que pensar também que esses conceitos, né, bem estabelecidos e aceitos por todos, eles podem ser revistos criticamente dentro dessas novas configurações familiares que a gente que estão presentes no nosso cotidiano, né? Então, parabéns, eu achei sensacional, maravilhoso. Obrigada, Kátia. Acrescentar aqui que pensar também no bebê antes do nascimento também é algo, né, que ainda merece aí dedicação, né, pensar um pouco, porque se a gente olha o recém-nascido um dia depois do parto, fala, agora ele faz isso. Bom, 2 dias antes, o que ele fazia? Né? Mudou o entorno do bebê, o bebê está lá, né? Então, acho que também é muito importante, né? Já que vocês já destacaram, né? A Kátia destacou aí, né? O trabalho muito original da Catarina, é um prazer trabalhar com a Catarina, né? Ela leva tudo lá super a sério, vai lá na fonte, busca e tal, é muito legal, eu acho que é importante vermos em outras áreas do conhecimento, para mim o candomblé é uma outra área do conhecimento, a gente vê como é que esse bebê é visto lá. Bom, talvez possamos ter algumas ideias, né, de como podemos considerá-lo como sujeito no nosso trabalho, né, e a ousadia da Ana Clébia, ela sabe que isso é uma palavra que sempre uso para ela, né, eu acho que a Ana Clébia é super ousada, vai lá, faz, é verdade, tem que, né, ter coragem para fazer isso, como diz a Kátia, né? Mas estudar o bebê intra-útero também vocês veem que para mim é muito difícil falar feto, né? Eu trabalho de forma muito próxima com a Marie-Claire Busnel, que é uma grande pesquisadora, foi a pioneira nos trabalhos sobre a sensorialidade do feto, e para nós, para mim, para a Marie-Claire, é muito difícil falar feto, porque o bebê já faz tanta coisa intraútero que é um bebê, só que ele está intraútero, muda aí o entorno, né? Então é muito importante, ainda tem muito que ser pesquisado nessa área, e o trabalho em conjunto que vocês viram lá, que foi o primeiro da mesa, por isso que fica mais distante, a gente acaba comentando menos, também foi um trabalho árduo, né? Então não é fácil fazer trabalho em grupo, né? Ainda mais todo mundo à distância, antigamente a mesa sentava, anotava, agora a gente faz trabalho em grupo à distância, pelas janelinhas do Zoom. Então, cada um tem informações diferentes, experiências diferentes, então também esse trabalho, né, que vai da tábula rasa até o sujeito, né, ele também gostaria de destacar aí a importância dele, né, que é uma mostra de como o bebê historicamente foi sendo visto, como a gente pode chegar até hoje considerando o bebê sujeito, né, ali na nossa frente, nas suas atitudes, na sua intencionalidade, como diz o Trevata. Então, gostaria de elogiar todos os trabalhos, para mim é um prazer, né, ter essa mesa. Muitas pessoas no chat estão vendo, nossa, isso eu não sabia, estou encantada, que bom, né, para isso que a gente trabalha, né, para que realmente a gente possa levar esses conhecimentos, essas produções, o mais distante possível de nós, né, assim, para que as ideias circulem.
Ludmila, eu não segui lá no chat, você coordena aí. Sim, Érica, eu destaquei do primeiro, que é essa questão histórica, né? E eu acho que a importância da gente poder fazer esse texto caminhar mundo afora, para que as pessoas também possam ter acesso, né, a esse novo olhar para esse bebê, né? E não ficar ainda pensando que ele ainda está na época, como diz você, né, no século passado, ainda está na época da tábua rasa, enfim. Então, literalmente meninas, o século passado, né? Já foram 2 décadas desse, Ludmila. Exatamente. Aqui no chat, meninas, tem muitos elogios a vocês, aos trabalhos, né? A ousadia, a coragem. E para mim, assim, foi um presente ter estado aqui na coordenação dessa mesa e ter podido ouvir e trocar com vocês essas questões sobre o bebê.